Pai querido, toma o nosso coração nesse momento, Senhor. Toma o nosso coração, Pai. Acerta o nosso coração em cheio nesse momento, Jesus. Não deixa a gente nessa noite, Pai, se distrair com nada, Pai. Deus, faz o WhatsApp ficar mudo nesse tempo, Pai. Faz as pessoas não ficarem preocupadas com a notícia, com o que está rolando por aí nesse momento. Mas, Pai, que nossos olhos sejam voltados para o Senhor nesse momento. Que o nosso coração venha a ser despertado para o Senhor nesse momento. Que os nossos ouvidos espirituais, Senhor Jesus, venham a ser inclinados para o Senhor nesse momento. Para ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer à noiva, à tua igreja, ao teu corpo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, como o Senhor tem feito já aqui na Poema há alguns dias, Pai. O Senhor tem exterminado a velha natureza, Pai. O Senhor tem nos confrontado, o Senhor tem nos alinhado, o Senhor tem nos chamado para um governo, o Senhor tem nos chamado para um rompimento, para um sacerdócio, uma vida íntima com o Senhor. Pai, continua fazendo isso no nosso meio, no nome de Jesus, Pai. Deus, nós estamos com fome, com sede, Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem para falar e fazer. Então, no nome de Jesus, Senhor, continua a boa obra que o Senhor começou em nós, no nome de Jesus. Aleluia. Gente, estou muito feliz por estar ministrando essa mensagem de hoje. Eu fiquei a semana inteira dando uma chapadinha com Jesus, felizão com Jesus. O nome dessa mensagem é Cai para Dentro. Não é cai para dentro, é cai para dentro, beleza? Ela é de Taubaté, essa frase, cai para dentro. Então olha para o seu irmão e diga para ele, cai para dentro, irmão. Diga para ele, não atrasa o nosso lado. Cai para dentro. Aleluia. Eu quero falar hoje um pouco sobre a igreja. Quero falar um pouco, nós falamos primeiro tema da mensagem. A primeira mensagem foi falado sobre o governo da família, o homem, a mulher, a casa, o lar. A segunda mensagem foi falado do coração voltado aos pais e o coração dos pais voltado aos filhos. Nós falamos do governo família ali, o governo dos filhos. Nós falamos da posição do marido, a posição da esposa dentro do lar. Então isso tudo está dentro da série Como Nossos Pais. E hoje nós queremos falar um pouco sobre fraternidade. Então eu peço que você preste bem atenção na mensagem, porque essa mensagem é altamente o DNA da Poema. Para você que não conhece a Poema ou está conhecendo, você vai conhecer uma parte dela hoje. Sabe, eu me lembro que quando nós conhecemos a Poema, quando eu comecei a Poema, foi dentro de um salão de cabeleireiro, onde tinham ali 30, 40 pessoas, o pastor Leandro estava lá, e quando eu vi ele, falei, cara, não pode ser igreja isso aqui, dentro de um salão de cabeleireiro. A minha mãe é toda bonitinha quando vai para a igreja, só tem doido aqui nesse lugar, né? Tudo esquisito, os caras de chinelo, bermuda, e começou a Poema ali, irmão. Aliás, começou um pouco antes. E quando a gente começou a aprender em Atos 2, verso 46, sobre o que é uma família espiritual, sobre andar junto, em Atos 2, versos 46 e 47, ali é um princípio do GC, do qual a gente ministra aqui, do qual a gente fala aqui. Onde o povo se reunia nas casas, eles comiam, eles bebiam juntos, eles compartilhavam do pão juntos, eles celebravam a Deus juntos, eles oravam juntos, cantavam cânticos juntos, eram sinceros de coração, e parece que o nosso meio hoje, a única coisa que não tem no nosso meio, parece que às vezes é a sinceridade de coração, mas ali a Bíblia diz que eles eram sinceros de coração. E por causa disso tudo, o Senhor enviava um por dia, aos quais iam sendo salvos. Ali fala de uma igreja cativante, uma igreja triunfante, uma igreja imperfeita, mas sendo aperfeiçoada por Deus. A Bíblia diz para a gente ser perfeitos como o nosso Pai Celestial é perfeito. Xandão, mas é impossível ser perfeito. Eu também acho, irmão, mas pela ajuda do Espírito Santo de Deus, pelo poder e atuação de Deus, nós podemos ser perfeitos nele. Então ali começou a Poema, irmão. Tem um pastor amigo nosso que ele diz que o que nos une é maior do que as nossas indiferenças. Gente, você quer ver um lugar esquisito na terra, não é um estádio de futebol. Não é num show de heavy metal. Um lugar esquisito, de gente esquisita é dentro da igreja. Você pode olhar para o seu irmão do lado, você já vai ver que é esquisito mesmo. Nem olha, irmão, nem olha, que você pode até ficar admirado. Já falaram para mim, Xandão, não existe crente feio. Existe crente exótico. Gente, era tão louca a Poema, cara. Era tão louca, ainda é meio esquisita, que eu me lembro que um dia eu já estava convertido, bonitinho, arrumadinho ali, cara. Eu lembro que o pastor Zé Barreto um dia foi pregar, o pai do Leandro, um dia ele falou assim, olha igreja, Deus tem o poder para mudar a sua vida. Olhem para o Xandão, eu estava sentado ali, cara, assim, olhando. Olhem para o Xandão.
O lixo da sociedade. Falei, meu Deus do céu, cara. No final eu falei, pastor Zé Barreto, como assim? Xandão, eu falei que você era. Falei, glória a Deus. Olha aqui, gente, o lixo da sociedade. Falei, misericórdia. Gente, eu cheguei na Poema quase 14 anos atrás. Cheio de drogadição, cheio de prostituição, cheio de maldade, cheio de pecado. Fui parar no ministério de adoração, ainda tendo vícios. Sabe, fui liberto um dia numa apenas uma oração com posição de mãos. Alguém daquela igreja resolveu cuidar de mim. Alguém daquela igreja resolveu investir o tempo e a vida dele em mim, o dinheiro dele em mim. Sabe, se eu sou alguém em Deus hoje, se alguém pode ver Jesus em mim, foi porque homens e mulheres lá atrás, e até hoje é assim, tiveram paciência comigo. André Brisa, pastor Brisa, foi meu discipulador. Depois, no tempo mal dele, eu fui discipulador dele. Sabe, o meu irmão foi meu líder de GC, depois eu fui consagrado ao pastoreio, e o meu irmão não era pastor, então eu me tornei pastor dele. Sabe, dentro de uma igreja paternal, dentro de um corpo paternal, nós não temos o leigo e o clero. É uma família, por isso que todo mundo está sentado na mesma cadeira, aqui no mesmo estilo, aqui no mesmo ambiente, irmão. Não tem o leigo e clero. Sabe, eu cheguei, pessoas investiram em mim, pessoas cuidaram de mim. Então, por favor, em nome de Jesus, não fale da igreja. Não fale contra a igreja. Irmão, a igreja é o lugar mais inclusivo que existe na face da terra. Não é o movimento LGBT, não é a esquerda, não é a direita, não é ninguém nesse mundo, a não ser a igreja. E além de ser o lugar mais inclusivo da terra, é o lugar onde pessoas entram arrebentadas, permanecem sendo cuidadas, amadas e saem daqui completamente renovadas. Não existe outro evento na terra maior do que a igreja de Cristo. Agora, irmão, onde tem gente tem caos, onde tem gente tem treta. A igreja é contexto espiritual, sim. Mas ela é muitas vezes contexto caos. Porque se tem gente, irmão, faca na caveira, não tem jeito. Então eu vejo as pessoas falando mal, sabe? Falando mal da igreja de Jesus. Querido, essa semana eu chorei a semana inteira por causa da igreja, como eu amo a igreja. Como eu amo a igreja quando pessoas chegam no GC e abrem o seu coração no GC e começam a chorar, relatando problemas da vida. Como eu amo quando alguém chega na igreja e fala, Xandão, essa semana eu consegui honrar meus pais. Xandão, essa semana eu resolvi alinhar minha vida, eu consegui. Xandão, essa semana eu resolvi ajudar os meus filhos, governar os meus filhos, ter mais tempo com a minha família. Querido, é só na igreja, querido, que você vai ouvir o papo reto. É só na igreja, a igreja de Cristo, verdadeira de Cristo, ela prega o que está na Bíblia e ponto final, ela não negocia os princípios e valores da família, ela não negocia princípios e valores bíblicos que faz a gente ter uma vida reta, uma vida incrível para continuar na jornada com Cristo. Essa é a igreja triunfante que eu amo, cara, então não fale de problemas da igreja. Sabe, nós temos um monte de crente nesses dias, cara, nesse tempo, crentes que são engenheiros gospel. Eles veem um problema na igreja, eles já querem relatar. Eles veem um problema no senão, eles já querem relatar. Sempre eles estão indicando problema, nunca eles estão falando, posso participar disso aí e tentar resolver com vocês? Sempre se levantando contra a igreja, mas nunca querendo fazer parte dela. Nunca querendo fazer parte do que está acontecendo. Irmão, não é preciso de tanta ajuda aqui que você nem acredita. Se você falar para mim que você teve um sonho, que você sonhou em ajudar as pessoas, nós já vamos ordenar você aqui no óleo daqui a pouco. Estou ordenando todo mundo que chega aqui, eu quero, seja ordenado em nome de Jesus, vai, cumpre o ID, em nome de Jesus. Então não fale da igreja, por quê, Xandão? Porque a igreja ela é uma obra-prima de Deus. Efésios capítulo 1, abra comigo. Efésios capítulo 1, verso 22. Efésios capítulo 1, verso 22 ao 23. Cara, eu acredito muito que Jesus está acordando alguns de nós. Eu acredito que alguns de nós estão sendo despertados pelo Senhor nesses dias. Tem uma situação na Bíblia onde Jesus está orando no Getsemane, desesperado. E quando ele volta aos discípulos dormindo, a Bíblia diz que ele vai acordar quem? Pedro. O que ele diz para Pedro? Acorda, Pedrinho. Acorda, Pedrinho. Cara, ele vai acordar Pedro, sabe por quê?
Sabe por que ele vai acordar Pedro, gente? Porque Pedro teve uma revelação de Cristo, cara. Pedro teve uma revelação de Jesus. E Jesus revelou ele como a igreja. Então, a hora que a igreja estava dormindo, Jesus foi lá, ô igreja, não cobrou mais ninguém, cobrou só ele. Ô igreja, desperta desse sono. Vem sofrer comigo. Vem orar comigo. Vem ser participante da glória que há de vir comigo. Vem participar dos meus sofrimentos comigo, igreja. Você está dormindo, Pedro. Nenhuma hora você pode ficar junto comigo, Pedro. Querido, tire um tempo da sua semana para ficar somente com Jesus. Vale para sua esposa, para o shopping, com seus filhos, dá dinheiro para ela, dá o cartão para ela, faz alguma coisa, mas fica você com Jesus. Esposa, paga o cinema lá para o seu marido, com os filhos, manda ele dar um rolê e fica com Jesus nessa semana. Vamos acordar, igreja, em nome de Jesus. Efésios capítulo 1, verso 22. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça. O que é isso? Designou cabeça significa designou o governo de todas as coisas para a igreja. Verso 23, que é o seu corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então olha que lindo, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Irmão, o que está dizendo o texto? Que Jesus é o cabeça, nós aqui unidos somos o corpo e nós no individual somos o membro. Ou seja, se Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo, Deus se manifesta na terra através da igreja. Deus caminha sobre a terra através da igreja. E a igreja não foi chamada só para vir aos domingos. A igreja não foi chamada para retroceder em fé. A igreja foi chamada para transformar a cidade, transformar a cultura caída, a cultura de violência, a cultura de prostituição. Irmão, em Taubaté nós começamos um movimento lá de oração e intercessão pela cidade. Começamos um trabalho de evangelismo dentro do batalhão da Polícia Militar. O número de suicídio no meio dos policiais militares diminuiu. O número de prostituição e violência em Taubaté diminuiu. É o papel de um homem, não da igreja. Irmão, de verdade, a Poema Curitiba está debaixo de uma palavra profética, com outros irmãos aqui, nós não somos a única bolacha do pacote. Mas nós temos uma palavra sobre a nossa igreja, a igreja do Farley, nosso amigo, e tantos outros aqui, tem uma palavra profética sobre a cidade, sobre a igreja. E de verdade, eu não vim de Taubaté aqui para trazer o fogo de Deus, eu vim para ser incluído naquilo que Deus está fazendo aqui em Curitiba. Eu não vim trazer o fogo, irmão, eu vim fazer parte daquilo que Jesus está fazendo em Curitiba. Nós somos privilegiados por isso. Então, por que ela é obra-prima? Porque é a plenitude de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 27. A ele quis dar o conhecimento entre os gentios, nós, a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. E o que é esse mistério, irmão? Esse mistério é Deus apresentando, revelando o seu plano para a humanidade, para o mundo. Então a ele quis dar o conhecimento entre os gentios, a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Sabe o que isso significa? Que tudo que as pessoas poderiam acessar de Deus estava em Cristo Jesus, e agora tudo que as pessoas podem acessar de Cristo Jesus está em mim e está em você. Por isso que a Bíblia diz, Cristo em vós, a esperança da glória. Tudo estava em Deus, Ele repartiu com o Filho, e agora o Filho resolveu agora repartir com a igreja, com o Xandão, com a Marcela, com o Rafael, com a Rafaela, e por aí vai. É você e eu. Amém? Está feliz, irmão? Está assustado? Calma, vai piorar. Fique tranquilo. Kevão, se o povo meio que dormir, você toca o acorda Pedrinho aí, beleza? Vamos cantar o hino. Então em João 17 fala dessa unidade da igreja. Por isso que a igreja precisa andar unida. Gente, nunca se viu nesse tempo igrejas que racharam ou está rachando, ou que, eu saí da minha igreja porque eu fui ferida pelo meu pastor. Irmão, será que a gente também não feriu o pastor? Será que o pastor e a pastora têm culpa em tudo?
Será que será que pastores e pastoras não investiram em nossa vida? E a gente não foi obediente o suficiente e ferimos eles também? Irmão, já feri meu pastor, cara. Já feri minha pastora, já feri minha esposa, já feri a minha casa. E sabe onde eu fui arrumar recursos para eu voltar para o caminho? Sabe onde eu fui tentar a sorte de novo para voltar a queimar? No corpo de Cristo. Irmão, se você é ferido, se você tem alguma coisa contra a igreja, você precisa tocar na igreja de novo. Porque é das feridas que sai poder para curar. É da igreja que está sendo levantados os remanescentes. É da igreja que está sendo levantando homens e mulheres para mudar a nação, mudar a cidade, mudar toda essa cultura caída que nós estamos fazendo parte. Então, em João 17, verso 22, fala da unidade da igreja. Dê-lhe a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, o amaste como igualmente me amaste. Irmão, união gera propósitos. A união em Cristo gera propósitos. Ninguém sobrevive fora do corpo de Cristo. Ninguém. Nós temos um casal de bispos de Guarulhos. Um dia a gente tem um evento, eu já falei aqui isso aí. Nós temos não um evento, é um culto chamado Super Seed. É o culto que a gente vai dar tudo para todo mundo, irmão. A gente dá tudo para todo mundo. Você imaginar, vocês já deram, já demos, irmão. Já fizemos também, irmão. Já fizemos de tudo nesse culto, você não acredita. O testemunho mais legal desse culto é o dia que a gente deu um carro para o cara não tinha carta. Daí tivemos que dar mais dinheiro para ele tirar a carta dele, para poder dirigir o carro. E esse casal de bispo um dia chegou e falou assim para a gente: vocês fazem esse culto? Vocês fazem isso como igreja? Eu falei, sim, lá em Taubaté. Ele falou assim, essa igreja não existe, cara. Porque a cultura que eu tenho, a cultura que eu venho de igreja, ela só tira de você, ela não dá nada. Falei, bispo, vai para Taubaté, porque a igreja gloriosa não está retendo nada, estamos dando tudo. A gente está dando tudo para todo mundo. Irmão, essa semana tem uma amiga nossa, da nossa igreja, ela faz maior correria de trabalho, ela atravessa a cidade, vai lá, como que é o nome lá? Santa Felicidade, 3 vezes na semana, pega ônibus 6 horas da manhã, sai de São José dos Pinhais, vai para lá. É mais fácil ir para Taubaté do que sair de lá e para lá, chega mais rápido Taubaté ainda. Tem um filho pequeno, correria dela, chegou na minha casa para ajudar a gente a limpar a casa. Na verdade, a gente só atrapalhou ela. E aí ela chegou lá com uma sacola de chocolate. E ela disse assim, a gente falou, que é isso aqui? Daí ela falou assim, isso aqui é porque eu já tenho uns endereços certos, eu vou bater nas casas para entregar, para vender esse chocolate. A Marcela falou assim, então é o seguinte, então a gente já vai comprar tudo de você. Quanto chocolate tem aí? Ela falou, 25. A gente falou, a gente quer tudo. A Marcela comprou os 25 chocolates dela, e como agora era nosso, a gente agora semeou na vida dela os 25 chocolates para ela vender de novo e ganhar mais dinheiro. Querido, a igreja gloriosa é formada por homens e mulheres mortos para si. Querido, sabe por que as pessoas estão ficando feridas, estão ficando machucadas dentro do culto, dentro da igreja? Porque tem um homem vivo demais pregando de cima do púlpito, ao invés de liberar a vida, está liberando morte sobre as pessoas. Mas no evangelho é o inverso, homens mortos são os que liberam vida. Aleluia. Cara, a gente não está nem aí, a gente dá tudo para todo mundo. Um dia falaram para mim, eu não assisto televisão porque a televisão é do diabo. O cabinho para ligar na tomada é o rabo do diabo, e a antena é o chifre do diabo. Falaram para mim na minha casa isso. Por isso que eu não assisto. Você assiste, pastor? Eu falei, eu assisto. Sério? Falei, sério. Agora, se você não quiser, dá a televisão para mim. Eu vou levar lá na salinha das crianças. Elas vão assistir lá, os 3 amiguinhos lá, 3 palavrinhas. Vai abençoar. Irmão, é do diabo aquilo que a gente dá para o diabo. É do diabo aquilo que a gente dá para ele. Agora, tudo que o Senhor está dando para você, faça como a Evelise disse aqui, consagre ao Senhor. Um dia chegaram para 2 piazinhos que tem lá em Taubaté, bateram lá na porta da casa dela e falaram assim, da mãe desse meus amiguinhos, e falou assim, está aqui um saco de bala. As crianças falaram assim, mas de quem que é esse saco de bala? A mulher falou assim, é de Cosme e Damião.
Ah, é, de Cosme e Damião, é. Daí eles comeram todas as balas. A mãe chegou em choque lá. Meu Deus, os piazinhos estavam lá com um monte de bala na boca, papel para tudo, quando ela arrebentando o saquinho de bala do Cosme e Damião. Aí a mãe falou, misericórdia, vocês comeram, não era para comer. Sabe o que os piazinhos falaram? Por quê, mãe? A gente já consagrou tudo a Jesus, agora a gente está comendo as balinhas. Vamos lá, igreja, vamos acordar, Pedrinho. Muda o nome dessa mensagem para Acorda, Pedrinho. Você está feliz ainda, cara? Estou queimando aqui. Tem alguém queimando? Tem alguém queimando aí, Kevão? Puxa, Kevão. Puxa alguma coisa, Kevão. Sai do dó maior, mano. Aí, Kevão. Vamos, Kevão. Meu Deus, cara. Tem alguém feliz aí, irmão? Em nome de Jesus. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Todos olhos fez eu me apaixonar, queimou os amores, queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho. Pode vir queimar, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Ah, Jesus. Meu Deus. Gosta melhor, irmão? Aleluia. Qual é o principal objetivo, irmão? Para Jesus dar a glória dele para a gente. Qual é o principal objetivo do Senhor dar a glória dele para nós? Nos tornarmos um com ele. Nos tornarmos um com ele. E o que é ser um, Xandão? Como assim, Xandão? Em Romanos capítulo 12, verso 4 diz o porquê disso. O porquê ser um? Querido, é ser um no mesmo corpo. Ser um no mesmo corpo, com o mesmo cabeça. Irmão, se vier alguma coisa para você que não tem cabeça, é a mula sem cabeça, é monstro, é alguma coisa. Mas a igreja tem um cabeça, chamado Cristo Jesus, o governo de todas as coisas que estão debaixo da terra, acima da terra e na terra. Ele que governa todas essas coisas. Aleluia. Então, mas o que é ser um, Xandão? Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem toda a mesma função. Imagina, irmão, um monte de Xandão na terra. Ninguém aguenta. Imagina um monte de Kevin na terra, ninguém aguenta. Um já dá trabalho. Imagina, irmão. Assim também em Cristo nós somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, contribua. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria.
Irmão, nós somos um monte de membro com diferentes tipos de dom. Por que que ainda nós estamos querendo ser igual ao irmão do lado? Jesus deu uma medida somente para você. E essa medida se chama metron. Só você tem isso. Só você faz isso. Ninguém mais na terra. Você complementa o meu chamado. Você complementa o meu ministério. Eu complemento o seu. E assim nós nos tornamos um corpo glorioso. Então, em nome de Jesus, cara, manifesta o dom que Jesus deu para você. É dar ânimo, dê ânimo, é ficar ali na frente. Cara, tem uns irmãos tão incríveis no nosso meio, que a hora que eu saio daqui, eu falo para Marcela, esse irmão, ele devia estar ali na frente da igreja. É capaz que você é batizado no Espírito Santo e no fogo de Deus, só da risada que ele dá para você. Irmão, a risada de alguns irmãos tem mais poder do que a paz do Senhor de muitos. O abraço de alguns irmãos é tão potente, cara. Você parece que se abraça, você não quer sair mais do abraço dele. Você não quer sair de perto do irmão mais. Gente, tem irmão no nosso meio que nem tem tanto dinheiro para colocar gasolina com esse valor que está. Ele roda, ele faz o Uber gratuito, ele roda, ele faz mais roleira que aquele busão que tem aqui em Curitiba aqui de turismo. Ele pega todos os irmãos, ele vem aqui. Tem irmão que não está no nosso meio, que ele não é líder ainda de GC, não tem liderança nenhuma aqui. Mas você olha para a cara do irmão, você fala, meu Deus do céu, ele é um líder incrível. Serve muito mais que muita gente, faz muita coisa que muita gente não está fazendo. Você precisa manifestar isso no nome de Jesus, cara. E eu oro nessa noite para que o Espírito Santo de Deus pegue você de novo, pegue você por dentro, tome o seu coração, que você saia daqui voando, disposto, maluco da cabeça, mas para que você faça aquilo que Jesus confiou na sua mão. Aleluia. A unidade, ela é mais do que um vínculo, cara. Irmão, a unidade nossa é mais do que estar no culto de domingo. Ela é um propósito que precisa ser estabelecido em nossas vidas a qualquer custo. Agora não se engane, 1 João capítulo 4, verso 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, meu Deus, cara. Quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Tem uma música do Felipe Vilela, que ele diz assim, seus cultos de paz vivem lesionados. Seus cultos de paz vivem lesionados, porque toda mensagem que nós estamos pregando, tudo aquilo que nós estamos falando para as pessoas fazer, não condiz com a verdade que nós estamos pregando. Nós estamos aqui, irmão, pensa um lugar que o ferro afia o ferro, é aqui na igreja. Tem uns irmãos que ele tem o olho maior do que o do Ciclope do X-Men. Ele acerta você assim, a mira laser. Nem a sua esposa tira você da bênção, mas o irmão do lado consegue tirar. Ele acerta em cheio, irmão. Você fala, meu Deus, ele teve uma revelação da minha vida. Ele falou aquilo para mim. E aí começa a treta na igreja. Ele falou aquilo para me afrontar. Ele falou aquilo porque ele não gosta de mim. Ele falou aquilo porque ele não gosta de mim, ele não gosta da minha casa. Ele acha que eu vou ser maior do que ele. Ele acha que eu estou querendo pegar o lugar dele. Ô, irmão, isso aí é dentro da Volkswagen, eu trabalhei lá, 17 anos, é assim lá, todo mundo quer pegar o cargo de todo mundo. Dentro da igreja, irmão, é aquele que se alegra com quem está voando mais do que você. Dentro da igreja é o lugar que se libera perdão, e sabe o que é liberar perdão, irmão? E esse agora vai pegar. Sabe o que é liberar perdão para alguém? É colocar a pessoa no seu coração de novo, colocar ela no lugar que você tirou ela. Isso é o perdão verdadeiro. Não é chegar, irmão, perdoa você, mas sai daqui, vai comer lanche ali, o dogão, e já fica falando mal do irmão de novo. Ah, perdoei, né? Fazer o quê? Mas ele é vacilão mesmo. Pensa Jesus, Kevão. Sabia, mano, pensa você sendo Jesus na mesa. Vamos lá, irmão, vamos pôr no lugar de Jesus. Você é Jesus, eu sou Jesus, e a gente está na mesa sabendo que o Judas está ali e vai trair nós daqui a pouco. O que você ia fazer, irmão? Alguns de nós ia dar uma pratada assim, ia desmaiar ele e ia sair correndo. Alguns de nós iam ligar o Anderson, cola aí, mano, chamar uns irmãos, cola aí, porque o cara que vai me trair está aqui, mano, agora eu vou pegar ele. Vai lá, corre, chama os caras mais pesados da igreja, chama o Flavião lá, chama os caras mais pesados, chama o Kevão.
Chama ele, mano. Chama que eles vão pegar o cara porque ele vai me trair na mesa. Irmão, não adianta, irmão. Não adianta. A gente retribui. Agora a Bíblia fala para a gente aprender como Jesus. Que mesmo sabendo que ia ser traído, cara, comeu no mesmo prato de Judas. E a Bíblia diz que Jesus chamou ele de amigo. Irmão, nós não temos direito nenhum de ditar as regras para saber quem ceia na mesa do Senhor e quem não ceia. A mesa é dele. A gente não tem direito nenhum de falar para as pessoas quem vai ceiar, quem vai sentar na mesa e quem não vai. Quem entra para o ministério e quem não entra, o ministério é dele, a igreja é dele, a ceia é dele, tem a ver com ele, a mesa é dele, o pão e o vinho é dele, é tudo dele. Seus cultos de paz vivem lesionados. Aleluia. Então o dia de pedir perdão, irmão, chegou. O dia de acordar o Pedrinho chegou na sua vida e na minha. A Marcela, semana passada, ela estava pregando, ela falou assim, manda mensagem para algum amigo seu, para sua mãe, para seu pai, manda para alguém aí, pede perdão, fala que ama, fala obrigado, agradece. Querido, enquanto ela estava pregando, eu mandei mensagem para minha mãe na hora aqui. Mãe, eu te amo, obrigado por tudo, obrigado pelo homem que eu sou, obrigado porque a senhora não poupou a chinelada, não poupou a cinta, não poupou a vara, não poupou o tapão, não poupou o tamanco que a senhora tacou na minha cara, não poupou o tamanco que eu tomei dentro da Pernambucanos uma vez em Ribeirão Preto. Mãe, obrigado. Você devia chegar para o seu líder e falar, líder, obrigado porque você falou tudo na minha cara que meu pai e minha mãe nunca falou. Oi, pai, mãe, em nome de Jesus, deixa seu filho passar mal um pouquinho. Deixa seu filho sofrer um pouquinho. Para de passar a mão na cabecinha dele. Pai e mãe, o dia que Jesus estava lá, se perdeu do pai lá, o pai e a mãe achou que ele tinha se perdido. Daqui a pouco foram atrás de Jesus, ele estava lá onde? No templo, ensinando com 12 anos de idade. Sabe por quê, irmão? Porque 12 significa governo, número 12 significa governo. E dentro da cultura judaica, número 12, o governo é do pai, não é da mãe. E quando Jesus está perdido lá, o povo achando que ele está perdido, depois de 3 dias que notaram ele. Quando ele chega, vê Jesus no templo com 12 anos ensinando, então a mãe dele já vem dar uma carteirada, filhinho meu, por onde andaste? Você já está com frio. Ele olha e diz assim, vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Jesus está falando assim, eu tenho 12 anos, o governo é do meu pai agora. Deixa eu aqui. Um outro dia Jesus está na igreja pregando no GC, estava lá doido, ministrando fogo de Deus, uma conferência doida, daqui a pouco vem Maria para dar carteirada nele. Gente, avisa Jesus que a mãe dele está aqui, hein? Eu vim ver se meu filho já tomou o todinho, já colocou a blusa, já fez a lição de casa, vou ver como é que está aqui. Diz para Jesus que a mãe dele está na portaria, não quer me deixar entrar, não vou comprar o convite. Parece meu pai, cara. Um dia meu pai chegou ainda na Poema Taubaté, parou a moto, não podia parar. Olha o estilo do meu pai. Parou a moto, não deveria parar. Daqui a pouco os caras vieram, os caras do staff. Ô senhor Gilson, o senhor parou a moto no lugar errado, o senhor tem que tirar a moto daqui. Não vou tirar porque o meu filho é o pastor da igreja. E não tirou, irmão. Aí foi lá falar comigo, filha, vieram falar comigo, apavorar eu. Vieram falar para eu tirar a moto que eu não podia. Eu falei, pai, mas você está errado, pai. Por favor, vai lá tirar a moto. Se eu sou o pastor da igreja, sou o seu pastor, pai, obedece o seu pastor, tira a moto. Foi bravo, mas foi. Então Jesus chega lá, cara, está lá discipulando, cuidando, a mãe dele vem dar carteirada. Deixa eu ver aqui. Não, eu que sou o dono aqui do negócio. É meu filho, famoso agora, foi no Hub. Tchê, acorda, Pedrinho. Foi no Hub, agora eu quero lá falar com ele. Jesus fala assim, diga para minha mãe, que a minha mãe, o meu pai e os meus irmãos são aqueles que fazem a obra do meu pai que está nos céus. Querido, dentro do ambiente familiar, você não levanta por vínculo, você não dá cargo por vínculo, você dá cargo e levanta por revelação, por propósito, por Deus mostrar alguma coisa. Dentro da igreja tem que parar essa palhaçada, porque é o meu filho ninguém toca, porque é o meu marido ninguém toca. Querido, deixa o seu filho sofrer as dores de parto, deixa o seu marido aprender a se virar dentro de casa, deixa a sua esposa aprender a ter governo junto com os filhos, mas vamos parar de passar a mão na cabeça.
A igreja não foi levantada para passar a mão na cabeça de ninguém. Ela foi levantada para manter você e eu no propósito divino. Aleluia. Meu Deus. João 13, verso 34, fala que tem uma maneira da gente ser reconhecido pelos discípulos. Como os discípulos, desculpa. João capítulo 13, o novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Meu Deus, cara. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros de verdade. Irmão, Jesus não morreu por poder, Jesus morreu por amor. A manifestação dos filhos de Deus nesses dias não vai ser o quanto nós carregamos de poder, porque até para Satanás foi dado poder também, irmão. Mas o diferencial nesses dias terríveis, onde está tudo errado, a igreja quebrando, algumas delas, não todas, mas pessoas sendo arrebentadas, separações, um monte de coisa. Nós vamos ser reconhecidos pelo amor que nós carregamos um pelos outros. Dar a vida um para o outro. E sabe o que é isso, irmão? É proteger um ao outro. Parar com a fofoca gospel. Xandão, mas você sabe que crente não fofoca, crente dá testemunho. Crente dá testemunho, Xandão. Testemunho do Satanás, irmão. Se chegar a fofoca na sua orelha, não tem a ver com você, você não consegue resolver. Sai fora dessa fofoca maldita no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Gálatas 6, verso 10. E aqui entra a treta, irmão. Aqui só agora só foi uma intro. Gálatas 6, verso 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Gente, aqui entra uma briga tão grande. Entra uma dúvida tão grande no coração das pessoas. Principalmente quem tem um encargo de um evangelista, quem é evangelista, quem gosta de fazer obra social. Eu tomei umas pedradas agora por participar do Hub, editaram um vídeo meu, soltaram lá, e tomei umas pedradas porque editaram só uma parte fora de um contexto. Então as pessoas acham que eu não quero ajudar ninguém de fora. E não é isso. Mas a Bíblia é clara aqui: façamos o bem a todos, mas principalmente a família da fé. Qual é o problema de pessoas que querem fazer um trabalho social ou ser um evangelista que quer pregar só para mendigo na rua? Eles só pensam na rua, eles só pensam para o lado de fora da igreja. Mas a Bíblia diz que nós precisamos primeiro pensar no nosso meio. Ou seja, você quer evangelizar, evangeliza alguém do nosso meio. Você quer orar por alguém, ora por alguém do nosso meio. Você quer dar comida para alguém, você quer dar dinheiro para alguém, pergunta se no meio da família da fé tem alguém que está passando alguma necessidade, para que você possa ajudá-lo e suprir essa situação. Tem gente que fala assim para mim: Xandão, mas eu sou evangelista, a gente tem que evangelizar o cara. Tem gente que chega e fala assim: Xandão, olha aqui, esse aqui é meu primo, usou crack 25 anos. E faz 2 dias que ele usa crack. Se você não for lá orar por ele agora, ele vai morrer. Eu falo: mano, mas 25 anos usando crack, não morreu, vai morrer em 2 dias? Não dá. Então, especialmente a família da fé, mas todo mundo fala: mas Filipe era evangelista. Irmão, Filipe era pai de família. A Bíblia diz que ele tinha 4 filhas que profetizavam, cuidava da sua igreja local e trabalhava na sua igreja local antes de ser chamado integralmente para o ministério. Ou seja, primeiro nós atuamos aqui nessa esfera, para depois a gente atuar fora dela. Primeiro a gente resolve a nossa vida entre nós, para que os de fora venham. Primeiro nós resolvemos a situação com Deus, com os santos, para que os de fora entrem. Primeiramente a família da fé. Então a família da fé é onde o ferro afia o ferro, onde a sua treta é a nossa treta. Agora tem um irmão que ele é ligeiro, né? Fala: Xandão, não estou precisando de fazer. Tipo assim, um dia reclamaram já porque furaram o pneu do carro do irmão e ninguém foi ajudar o irmão. Irmão, quem que tem bola de cristal? Para saber que furou o pneu. Esses dias furou meu carro 2 vezes o mesmo pneu. Ninguém foi me ajudar. Vamos ser maduros no nome de Jesus, cara. Se o pastor não for orar na sua festa de aniversário, irmão, alguém vai estar lá orando.
Se o pastor não puder ir lá no hospital orar pelo seu bebezinho, algum discípulo vai lá orar por ele. Querido, se alguém não puder abrir o culto, algum discípulo vai ser enviado aqui para abrir o culto. Se alguém não puder ir no GC, porque está sem carona, alguém dá um jeito de ir lá pegar. Cara, a gente faz isso toda semana. A gente dá dinheiro para gasolina, vai buscar se for preciso. Mas tem gente que ainda está abusando da igreja. Vamos se levantar no nome de Jesus, cara. A igreja é formada por um corpo vivo e orgânico, que se movimenta. Um pastor, de verdade, eu me coloco na situação de pastores. Um pastor, ele não consegue cuidar da igreja toda. Um líder de GC, se o GC dele tem mais de 10 pessoas, vou até baixar o nível, baixar o número. Se num GC tem 5 casais ali, o líder já não consegue cuidar direito. Pensa um pastor que está com uma igreja com 100 pessoas, 100 e poucas pessoas, não cuida. Por isso que é levantado os irmãos na fé para ajudar. Por isso que é levantado líderes de GC, pessoas como staff, porque o corpo precisa se movimentar, aleluia. Então não confunda, irmão, não confunda as coisas. Jesus tem um favoritismo sim para a família espiritual. A Bíblia diz uma mulher cananeia, eu não vou ler para não perder tempo. Essa mulher chega para Jesus um dia e ela diz assim: olha Jesus, a minha filha está endemoniada em casa, você pode ir lá curar ela? Jesus fala assim: você acha que é certo eu tirar a comida dos filhos de Israel para dar para você? Você acha que é certo eu tirar fazer isso? E ela fala assim: olha aqui, mas até as migalhas que caem da sua mesa, os cachorrinhos comem também. Sabe o que Jesus está dizendo para aquela mulher cananeia? Não vou curar sua filha, porque você não é da mesma família espiritual que eu. Você não é da família da fé. Você nasceu fora de Israel. Eu não vou fazer isso aí. Jesus foi, libertou por causa da filha dela, a filha foi liberta. Mas o que Jesus está sinalizando para nós aqui, que a prioridade é a família da fé. Façamos o bem a todos, todos. Nós não vamos deixar de atender mendigo, gente para fora. Não, a Poema faz muito trabalho social e evangelístico, muito. A gente não vai deixar de fazer. Mas principalmente a família da fé é a nossa prioridade. Amém? A Tami está aí? Cadê a Tami? Está aqui, Tami? Tadinha da Tami, gente, veio de Taubaté igual eu, chegou aqui, estava menos 5 graus, acho. Ela não tinha nem roupa suficiente para aguentar o frio dela, o frio daqui. Quando eu cheguei aqui em Curitiba, eu tive que comprar roupa, quase vendi o carro para comprar roupa, irmão, de tanto frio que estava. A Tami, tadinha, colocou um monte de moletom para esconder um pouco do frio, né, Tami? Irmão, de repente levantou alguém da família da fé e falou: o quê? A minha amiga está sem roupa de frio? Foi lá, fez um combo, irmão, de moletom, luva, touca, ninja, tinha tudo lá, irmão. Chegou na Tami e falou: Tami, está aqui, ó. Semeou na vida dela. De repente, a mãe dessa outra garota ficou sabendo disso aí, foi lá, comprou uma blusa e foi lá semear também. Irmão, isso fala do corpo em movimento. Isso fala de pensar na nossa família espiritual. Se tem alguém, alguma carência, alguma necessidade no nosso meio, a família da fé precisa se levantar e ajudar essas pessoas. Aleluia! Glória a Deus! Diga para o seu irmão: eu valorizo tudo. Fale para ele. Mas em especial a família da fé. Aleluia. Então vamos parar de treta. Romanos capítulo 12. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Gente, eu confesso para vocês que eu tenho um problema em dividir o todinho. Que é todinho e Yakult. Não dá para dividir Yakult. É um gole, já foi. Mas se você dividir com o irmão, eu estou rompendo. Não dá. Então esse versículo para mim aqui é um rompimento na minha vida. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. E o Yakult é difícil ainda. Verso 14: abençoem aqueles que perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Alegra com os que se alegram, irmão, e chora com os que choram. Irmão, vai ter dia que vai ter alguém no nosso meio que vai precisar de dinheiro. E a gente não vai ter para dar. A gente vai ter um ombro amigo e uma oração eficaz na vida dele. Alegrar com o que se alegra. Cara, um dia nós estávamos em Taubaté e de repente eu recebi um telefonema, a Marcela me ligou e falou: amor, vem aqui na casa do Everton e da Xuxa, que é um casal de amigos nossos de Taubaté, da Poema lá também. Eu falei: o que aconteceu? Ela falou assim: a Xuxa está com o bebezinho dentro da barriga por 7 meses, está com 7 meses, e o bebê acabou de falecer, está dentro da barriga dela. E o Everton não sabe disso. Ele está trabalhando, você pode vir aqui nos ajudar? Irmão, pensa o negócio desesperador. Cheguei na casa da Xuxa, ela lá, triste, a Marcela chorando, todo mundo chorando. Eu comecei a chorar, orei por ela, não tinha o que fazer naquele momento.
Tive que ligar para o marido dela e falar assim: Everton, vem para cá, cara, porque Deus resolveu fazer um negócio na sua vida, mano. Ele falou: o que aconteceu? Eu falei: cara, vem, chega aí. E quando ele chegou na casa dele, foi terrível dar a notícia para ele, junto com a esposa. Foi uma das piores coisas que aconteceu na minha vida, assim, de ter que falar alguma coisa desse tipo para alguém. Enquanto eu estava chorando ali, o Leandro me liga: mano, beleza, Lê? Cara, preciso que você vá hoje em tal igreja pregar no meu lugar, porque eu não vou poder ir, estou mandando você. Irmão, eu tive que sair de um luto para chegar na igreja. Vocês estão felizes, fogo de Deus. Ah! A igreja pegando fogo e eu lá, mano, me alegrando junto com os irmãos. Então a gente tem que ter maturidade, sabe, para chorar com os que choram. Talvez o seu GC, você vai encontrar com alguém no GC, você vai chorar com ele, mas 5 minutos depois, você vai ter que celebrar com alguém que está celebrando uma vitória que aconteceu na vida dele. É isso que a Bíblia está falando. E agora pula para o verso 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Mano, isso aqui para mim é mais treta. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Paulo está falando aqui que viver em união com o irmão do lado é treta. Ele está falando: esforça-te. É ou não é, irmão? É ou não é? Vocês querem que eu dê exemplos? Vou começar a dar nome aqui. Temos autoridade para expulsar demônio, mas não temos autoridade para machucar as pessoas, cara. Sabe o que é unidade, irmão? É olhar para o irmão e dizer para ele: você faz uns negócios esquisitos, você vacila, mas nós dois somos irmãos. Sabe o único lugar onde um ladrão e um rei se encontram? Na cruz. É o lugar onde um ladrão e um rei se cruzam. É na cruz, irmão. Na cruz não tem distinção de ninguém, nós somos todos iguais. Aleluia. Aleluia. Abra comigo em Provérbios capítulo 6, verso 16. A Marcela tem uma frase, ela falou para mim essa semana. Eu falei: amor, posso pegar ela? Ela falou: pode. A Marcela fala que falta de relacionamento faz você olhar para o seu irmão como uma ameaça. E isso é uma pura realidade no nosso meio. Por falta de relacionamento, eu vou falar por mim. Já teve lugares que eu entrei, eu olhei para a cara de alguém e falei assim: nossa, mano, aquele cara deve ser metido. Não conheço, nunca falei nem bom dia, nem nada, mas eu já julguei ele. Eu estou falando por mim. Então a Marcela fala que a falta de relacionamento faz a gente olhar para o irmão como uma ameaça. Nós precisamos nos relacionar de verdade. Em Provérbios 6 fala o seguinte, Provérbios 6, verso 16. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça plano perverso, pés que se apressam para fazer o mal. E verso 19, a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Olha que louco, cara. Irmão, tudo aquilo que Deus abomina, Satanás vai usar para promover essas coisas. Então, uma coisa que está quebrada no nosso meio ambiente seguro. Hoje o irmão cai dentro da igreja, a igreja toda fica sabendo. O irmão está passando alguma dificuldade, todo mundo está sabendo. O irmão está passando uma situação ruim, seja ela em qualquer circunstância, todo mundo fica sabendo. Nós já perdemos pessoas dentro da igreja que foram confessar o coração para o líder, daqui a pouco o líder espalhou para todo mundo, o cara foi embora da igreja. De verdade, irmão, a gente tem que reter algumas coisas para nós. Se algum de nós escandalizar com algum pecado de alguém, a gente não está pronto para ser líder. Um jovem um dia chegou em Taubaté para mim e falou: cara, eu abusei da minha priminha de 3 anos de idade, por anos. A minha vontade era matar ele ali mesmo. Já teve situação dentro da igreja que o cara chegou para a gente e falou assim: o cara que estuprou a minha irmã está aqui dentro da igreja, cara, eu quero matar ele, o que eu faço? E a gente assim: meu Deus, cara, o que eu falo para ele? Vou junto, nós mata junto? Qual é a instrução que eu dou? A instrução foi: cara, você tem uma oportunidade hoje. Dou o que doer. Qual é, pastor? De perdoar, mano. E deixar Jesus curar as feridas e a restauração. Xandão, para você é fácil falar, não é, irmão.
Quando a Bíblia diz para a gente tomar um tapa na cara, virar para dar outra face. Quando a Bíblia fala para a gente assim, quando pedirem para você andar mais uma milha, ande duas. Porque naquela época era regra, era lei. Os romanos que andavam com as suas armaduras, com as suas sacolas de roupas, de armas, ele podia olhar qualquer judeu na rua e falar assim para os caras: ei, pega minhas coisas e ande uma milha. Era lei, os judeus tinham que fazer isso. Mas Jesus disse assim, quando eles pedirem para andar uma milha, ande duas. Sabe por quê? Porque uma milha foi o homem falou, mas se você andar duas, os judeus estavam dizendo para aquelas pessoas: eu estou servindo uma autoridade maior do que as suas, é por isso que eu ando duas. Quando alguém pedir para você fazer alguma coisa, faça melhor. Quando alguém arrancar a sua túnica, querido, sabe o que significa túnica? Significa a sua reputação, significa que o seu nome, o seu nome é maior do que tudo, significa o seu ministério. Quando pedirem para você: ei, dê a sua túnica, dê a sua capa, dá a túnica também. Comprei um carro uma vez com a Marcela, e daí tinha o recibo, tal do recibo. Eu assinei o recibo, dei para o cara. E aí o cara me acusou que eu perdi o recibo do carro e tinha que fazer um monte de coisa no carro. E a Marcela: amor, não é certo. Eu falei: eu sei que não é certo, mas cara, alguém tem que perder nessa história. Alguém tem que perder, amor. Ela falou: o que você vai fazer? Eu falei: eu vou falar que eu perdi mesmo, então eu vou pagar. Que a gente não deu, né, amor? Obrigado, produção. E aí, foram no Facebook, irmão, falar de mim e da minha casa. Que onde já se viu líderes da igreja ser assim, tal. Querido, foram falar mal da gente. Sabe o que eles estavam fazendo? Dá a sua túnica, dá a sua capa. Foi envolvida a minha reputação, foi envolvida a reputação da minha casa, cara. Liguei para aquele homem e falei: mano, fique tranquilo que eu vou pagar isso aí. Me dá uns dias para mim para levantar esse dinheiro, porque era um dinheirinho alto. E um dia eu estava na igreja, encostado na parede, chorando ali, falei: Jesus, eu só estou fazendo isso por causa do Senhor. Porque a vontade minha é se levantar contra Jesus. Queridos, vocês acham que o pastor não tem essas vontades? Tem sim. Porque o pastor é mau também. O pastor erra também. E eu fiquei encostadinho chorando: Jesus, eu estou com raiva. E de repente veio um irmão e falou assim: cara, fiquei sabendo da situação do documento, do recibo. Eu falei: o que tem, cara? Ele falou: fiquei sabendo, cara. Eu fiquei sabendo que você está de boa nisso. Eu falei: eu estou com raiva, mas eu estou. Ele falou assim: então fica tranquilo, vai ver quanto que vai ficar esse documento, porque Jesus mandou pagar ele para você. Cara, deixa Jesus comprar sua treta, cara. Deixa Jesus defender o seu ministério. Cara, falaram um monte de coisa de mim no Hub. Eu falei para Marcela: eu vou lá, vou arrumar umas tretinhas. Tô com umas brigas atrasadas. Ela falou: para que isso, amor? Para que você vai se defender? Fui atrás do meu pastor, falei: pastor, estou injuriado. Ele falou: cara, fica de boa, mano. Não faz nada, não. Falei: meu Deus, cara, eu achei que meu pastor ia comprar a minha ideia. Mas meu pastor é de Deus também. Cara, para de defender o seu ministério, cara. Para de defender a sua casa. Deixa os frutos que o Senhor está gerando em você garantir a sua trajetória inteira. Nós não precisamos defender o nosso ministério. A Bíblia diz que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi como ovelha muda para o cativeiro, foi como ovelha muda para a cruz. E quando as pessoas falavam para ele: você é rei, ele ainda dizia assim: é você que estão falando. Você é o Cristo, você é o rei dos judeus. Vocês que o dizem. Aleluia, quanto ensinamento. Então, por causa dessas coisas, cara, por causa dessas coisas que Satanás quer promover no nosso meio, a discórdia, a mentira, o engano. Eu entendo por isso que a família espiritual é tão atacada. Porque se a família espiritual, o corpo de Cristo, representa Cristo na terra, irmão, o que Satanás quer destruir é a obra de origem. Ou seja, a família. Façamos o homem como a nossa imagem e semelhança. Começou numa família, e a história de tudo profeticamente vai acabar com uma família. O casamento do noivo com a noiva, a igreja, aleluia. Então o Salmo 133 fala que a união concede bênção para nós. A união concede bênção. Olha que lindo, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Olha que lindo, irmão. Sai dessa noite que hoje já convido alguém para comer um dogão com você.
é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede bênção da vida para sempre. Irmão, escuta o que eu vou falar no nome de Jesus. Existe uma palavra profética para nós aqui, Poema, Curitiba, Salmo 133. No nome de Jesus, cara. Existe uma palavra profética para nós, o Senhor, liderança dessa casa. Você que é membro dessa casa, você que está vindo pela primeira vez hoje, seja abençoado, seja bem-vindo. Mas existe uma palavra para nós aqui. Ó, quão bom e suave que os irmãos andem em união. Isso é um salmo de Davi numa fase de transição. Eles estão peregrinando pela terra, até um lugar escolhido por Deus, até um lugar que Jesus já preparou. Então isso eles estão caminhando, marchando, ou seja, um exército, uma igreja, um ministério, eles estão caminhando, é muita gente caminhando. Então Davi está instruindo o povo, quão bom e suave que os irmãos estejam em união, porque se a gente está atravessando, começar a ter treta, problema no nosso meio, mimimi, diz que me diz, a nossa travessia não vai ser boa, não vamos completar todo o trajeto, não vamos completar o alvo. Só que a segunda parte, no verso 2, diz que o óleo que cai na a cabeça de Arão, escorre pela sua barba e para na gola. Irmão, aquele mesmo óleo que foi colocado sobre a cabeça de Arão, ungiu Arão, foi o mesmo óleo que também ungiu os sacerdotes. Em Apocalipse diz que Deus não está levantando uma próxima igreja, ela já existe. Em Apocalipse diz que Deus não está levantando um próximo ministério, um próximo homem ou uma próxima mulher. Em Apocalipse garante que existe uma nação de reis e sacerdotes. E o verso 3 diz o seguinte: assim como os carvalhos de Hermon caem sobre todo o monte Sião, que ficava na região de Jerusalém, ou seja, aqui Deus está falando que no tempo de seca, no tempo que não havia nada, que as pessoas não enxergavam nada, não tinha prosperidade, não tinha vida, os carvalhos do Hermon iriam cair sobre a terra, fazendo com que gerasse vida novamente. Isso Deus está garantindo a aliança dele com aquele povo. Ei, Poema, escute no nome de Jesus, cara. Existe um desejo da gente sair desse lugar para o outro lugar. Existe uma transição que Jesus está trazendo a Poema. Por isso Deus está falando com a gente, ó, quão bom e agradável que os irmãos vivem em união, para que essa transição seja uma transição de excelência, para que a gente esteja preparado para assumir as coisas que vão estar lá na frente. Segunda coisa, o mesmo óleo que foi ungido, foi derramado sobre a cabeça de Arão, sobre os sacerdotes, é o mesmo óleo que Deus está derramando sobre nós. Isso, Jesus, joga óleo aqui. Querido, esse é o mesmo óleo. E de verdade, aquele óleo era para ser usado na consagração dos sacerdotes. E ser consagrado, irmão, é estar separado. Então o que Deus está sinalizando para nós no verso 2 é: estejam consagrados, ou seja, separados a tudo que é bom e ruim, estejam separados das coisas más, estejam separados das seduções, estejam separados das coisas ruins que vão vir por aí, estejam guardados no Senhor. Para quê? Andamos em união, estamos consagrados, e o resto de Jesus está falando para os caras, o resto é comigo mesmo. Essa semana a tia Carla falou na intercessão assim: eu estou orando já e agradecendo a Jesus pelo lugar que Ele já escolheu para nós. Medida de fé, irmão. Ela disse: Jesus, eu te agradeço pelo ponto que você já guardou para Poema. Andando em união, consagração, para que o orvalho do Hermon caia. E aquilo que nós não estamos vendo, sentindo, ouvindo, e não desceu para o coração do homem, é aquilo que o Senhor tem preparado para todos aqueles que nele esperam.
Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Então olha para o seu irmão e fala para ele: cai para dentro, irmão. Olha para o seu irmão e diz para ele: acorda, Pedrinho. A música no literal é acorda, Pedrinho, irmão. Mas você sabe que Pedro é a igreja. Então nós estamos se referindo a você como a igreja, beleza? Não seja religioso. Faz chover. Ó. Cai para dentro. Hebreus capítulo 10, verso 25. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora, que vocês veem o dia que se aproxima. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Irmão, sabe o que é admoestação? É uma frase que a gente sempre usa no nosso meio. A gente só não fala admoestação, que é até difícil às vezes pronunciar. Mas a admoestação, no original da palavra, é trazer para o lado, trazer para perto, sentar à mesa. Então, quando a Bíblia diz aqui para a gente não deixar de congregar, como é de costume, significa que não é só faltar aos cultos, significa que não deixe de estar perto de pessoas, não deixe de escutar pessoas, não deixe de ser confrontado, não deixe de ser discipulado, não deixe de confrontar, não deixe de ser amado, não permita essas coisas. Então a gente pode ter teologia, irmão, a gente pode ter Bíblia, pode ter fogo de Deus, mas se a gente não está no corpo de Cristo, nós iremos padecer. A gente pode ter tudo, mas se não estiver inserido no corpo, vai padecer. Se nós somos um membro, irmão, pega o seu fígado, né? Lógico que não, mas exemplo. Pega o seu fígado, põe ele para o lado de fora do seu corpo, uma semana ele apodrece. Pega um dedinho do seu pé, arranca ele, põe do lado, 3 dias ele está podre. Assim, irmão, são os irmãos membros que não fazem mais nada. Xandão, mas eu faço parte online. Irmão, para com esse discurso. Para com esse discurso. Xandão, mas eu estou ouvindo culto online, eu faço parte online, eu até semeio, até dizimo. Para com isso, irmão. A Bíblia é clara. Não existe vida fora do corpo. Não existe manifestação fora do corpo. Não existe vida própria fora do corpo. E se o corpo tiver sem o cabeça, irmão, aí é monstro, aí sai fora da igreja. Se nós estamos na igreja que o cabeça não está governando, irmão, sai fora debaixo disso aí, irmão, no nome de Jesus. E de verdade, eu digo que o pastor de vocês parar de queimar e não acreditar na igreja e parar de amar o Senhor, pode mandar eu embora daqui, pode levantar outro no meu lugar, cara. Eu não brinco com a minha vida, cara. Não brinco com o meu ministério. E eu quero encerrar aqui. Atos capítulo 2, verso 1. Abram comigo, por favor. A unidade, aqui é um dos temas, aqui é um dos versos mais conhecidos. Acho que todo mundo conhece esse capítulo, esse verso. Aqui fala de uma unidade que atrai pessoas, atrai multidões. Atos capítulo 2, verso 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, cara. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Verso 5, havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão, que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Até aí. Querido, saí para jantar esses dias com um pastor amigo meu, o pastor Joel, pai da Lana, aqui da igreja também. E aí o pastor Joel, nós estávamos comentando a alegria dele estar vendo o crescimento da filha.
estar vendo o que a filha está vivendo nesses dias aqui em Curitiba. Eles são de Piracicaba. E de repente o pastor Joel na mesa, ele pegou na minha mão assim, ficou emocionado, cara, e eu falei, meu Deus, pastor Joel, se você continuar de mão dada, que nem vão dar uma chapada aqui no restaurante, vai ficar feio o negócio aqui. Eu já comecei a ficar emocionado também. E ele disse assim para mim, Xandão, obrigado, porque eu sou convertido há muitos anos. Eu não me lembro se ele falou 30 anos, eu não me lembro. Ele disse, obrigado, porque eu achava que a igreja não tinha mais união. Eu achava que a igreja não andava junto mais. E eu estou vendo a minha filha vivendo isso, testemunhando sobre isso. Obrigado, porque essa igreja que eu sempre acreditei, sempre sonhei, ela está de volta. E ele todo emocionado, e eu fiquei emocionado. Falei, obrigado, pastor Joel. Querido, nunca se viu no nosso meio aqui em Curitiba. Sabe qual que é o papo que a galera fala de Curitiba? O pessoal de Curitiba não anda junto. Eu falo, vocês estão enganados. A gente anda. Curitiba, os caras são frios, né? Fala, vocês estão enganados, que a galera quando não é frio, não. A galera é meio mal educada, não responde bom dia. Não, só lá no Condor, perto da minha casa, que é assim. O resto, não. O Condor, o povo não fala, não, mas eu falo. Eu sou de Jesus, eu falo bom dia. Se não responder, eu pego bom dia para mim de novo. Sacudo a poeira ali, bato o pé e pego para mim a paz de novo. E o pastor Joel disse, cara, obrigado. E eu falei para ele, pastor Joel, sabe o que está acontecendo em nós? Em Atos 2. Nossa, está caindo uma chuva aí, cara. Nossa, achei que era o óleo da barba de Arão sendo derramado no sacerdote. Tá bom, gente, presta atenção aqui, deixa a água cair aí, faz chover. Abra as comportas do hotel, faz chover. E aí, eu falei, pastor Joel, está acontecendo uma coisa no nosso meio, cara, Atos 2, ele falou, é sério? Eu falei, sério. Um bando de pessoas imperfeitas se reunindo para uma coisa, para atrair a glória de Deus. Querido, a unidade faz a gente atrair multidões. Quando os 120 estavam reunidos como igreja, buscando ao Senhor, buscando o poder de Deus, ao Espírito Santo, assim como essa chuva está caindo, foi um barulho pior do que esse, irmão. Todos ficaram chapados, embriagados do Espírito Santo. Começaram a orar em outras línguas, ao ponto que uma multidão se ajuntou na porta daquele hotel em Atos 2. E começaram a ouvir aquele som e falar, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? E de repente alguém fala assim, meu Deus, mas não são galileus? Irmão, sabe o que significa Galileu? Povo excluído. Mas a Bíblia diz que nós somos povos exclusivos de Deus, nação santa. Sabe o que significa Galileu? Um povo que não conseguia nem soletrar algumas palavras, um povo que não tinha doutorado, um povo que tinha dificuldade em ler, era um povo iletrado, era um povo que não era culto, era um povo tirado na sociedade, era um povo abandonado pela cidade, era um povo abandonado por muitos. Quando eles falaram assim, mas não são galileus, ou seja, caramba, não é aquele povinho esquecido, não é aquele povinho que não soma em nada na nossa cidade, não é aquele povinho que não faz nada por ninguém, não é esse povinho? Sim, era esse povinho que estava reunido nos meios dos 120, quando o Espírito Santo resolveu vir e derramar poder sobre eles, e eles começaram a profetizar, a orar, e de repente a multidão fala, o que está acontecendo nesse hotel? Um homem chamado Pedro, o Pedrinho acordou, o Pedrinho sai do soninho profundo dele, e ele diz, o que está acontecendo aqui? E segundo a palavra diz que mais de 3.000 pessoas se converteram a hora que o Pedrinho, chamado igreja, resolveu acordar. Querido, a hora que eu, você acordar, o Pedrinho acordar, a igreja se levantar, não vai ter para ninguém, a terra vai ser nossa, as pessoas nós vamos ganhar para Jesus, a nossa casa vai ser transformada, a casa dos nossos amigos serão transformados, mas nós precisamos despertar desse sono profundo, em nome de Jesus. Cara, a igreja sempre foi sobre pessoas.
A igreja sempre ativou pessoas. A igreja sempre foi o único lugar que a pessoa chega de um jeito e vai embora melhor ainda. A igreja sempre foi um lugar de empoderamento. Não é um empoderamento feminista, não é um empoderamento de direita nem de esquerda, não é um empoderamento teológico, não é. É um empoderamento de garantir que nós vamos transformar a cidade, transformar a vida das pessoas, tocar as pessoas. Irmão, eu tenho um lema dentro de mim. E um monte de gente fala, você é louco, cara. Eu sou, irmão. Eu acredito que todas as pessoas que passarem pela minha vida, elas vão sair de alguma forma tocadas, de alguma forma por Jesus. Eu tenho um lema dentro de mim, que se todo mundo passar por mim, eu vou ajudar elas a serem transformadas. Eu tenho esse lema dentro de mim e ninguém tira ele. O cara um dia foi colocar um cabo de internet, eu falei, mano, Deus te abençoe. Ele já falou assim, eu sou desviado. Falei, mas eu nem perguntei. Deus te abençoe. A Marcela foi, já correu, fez um café, fez um pão, fez um negócio, deu para ele lá, ele esqueceu de colocar o cabo lá e ficou tomando café. Ficou falando a história dele. Essa semana a Marcela falou, amor, a foto que eu achei, o cara lá do cabo da internet e nós dois na sala sentando. Ele está aqui? Ai meu Deus, que susto. Querida, onde há pessoas imperfeitas reunidas por um único propósito, ali é a manifestação de Jesus. Eu convido você a ir para um GC, cara. Eu convido você a ir para lá, para você ver um bando de doido, imperfeito, reunido por um único propósito, adorar a Jesus, clamar a Jesus. Pessoas que estão dizendo nesse tempo, uma coisa eu quero, uma coisa eu vivo, uma coisa eu busco, a glória e a presença de Deus. Xandão, a Poema é a melhor igreja do mundo? Para mim é. Mas ela é imperfeita em um monte de coisa, querido. Mas uma coisa a gente é aqui de verdade. A gente é uma família espiritual de verdade, irmão. Tem treta, tem arranca-rabo, tem tudo que você imagina. Mas no final está todo mundo unido de novo. Por um único propósito. Então, por favor, não fale mais da igreja, cara. Não fale mal da igreja. A igreja sempre foi aquilo que Jesus determinou que ela fosse. O problema é que eu e você, às vezes, deixamos a igreja refém dos nossos próprios mimimi. Às vezes as pessoas não querem vir na igreja porque a gente é mimizento demais. Às vezes as pessoas que a gente convida para a igreja, elas não querem vir porque elas veem a gente pregando uma coisa e depois você vai comer lanche e fica falando mal dos outros. Daí ela fala assim, mas você não estava na igreja, agora você está falando mal do irmão. Querido, existe um despertamento nessa noite para nós, para ser uma igreja verdadeira, amar um ao outro de verdade, amar a Jesus e um ao outro de verdade, independente de indiferenças. Existe esse despertamento em mim e você. Xandão, eu fui ferido dentro da igreja, irmão, se a igreja te feriu, então nós vamos curar você dentro da igreja de novo. Xandão, mas fulano e tal me feriu, meu irmão, compra um presente e leva para a pessoa que te feriu. Assim você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dela. Sabe o que é brasa viva, irmão? Era uma expressão judaica usada na época. Vamos supor que o Danilo fez mal para mim. Ao invés de retribuir mal com mal, eu retribuo bem com mal. Então ele fez mal para mim, eu retribuo ele com amor, com carinho, com graça. E isso ajunta brasas vivas sobre a cabeça dele, ao ponto que ele caia em si, se arrependa e fala, cara, eu fiz mal para o cara, e o cara não me tratou mal, eu me arrependo. Isto é ajuntar brasas vivas sobre a cabeça de alguém. Uau! Sabe quando eu fui curado com meu padrasto? Eu ficava pensando, mano, como que eu vou perdoar esse cara, velho? Ficou com a minha mãe, como que eu vou pegar ele? Eu estou injuriado, ele ficou com a minha mãe não vai ficar longe de mim. Sabe o dia que eu fui curado com meu padrasto? O dia que eu fui numa loja, o Espírito Santo falou para mim, pega uma camisa, compra e dá para ele. Eu falei, jamais. Ele pegou minha mãe de mim. Jamais vou fazer isso. O Espírito Santo falou, você vai obedecer ou você não vai obedecer? Eu falei, vou. Não preciso nem falar mais. Comprei uma camisa, irmão, cheguei na carne diante do meu padrasto, na carne. André, quero te presentear com essa camisa, cara. Jesus mandou eu comprar essa camisa. Se fosse só por mim, eu não ia comprar. Mas Jesus mandou. Porque Jesus falou que nesse momento Ele vai curar o meu coração. Dei para ele a camisa e falei, cara, me perdoa.
Deus te abençoe, você é um homem incrível para minha mãe. Me perdoa, cara, me perdoa. Querida, minha amizade com meu padrasto é incrível, com a minha mãe também é incrível. Quer ser curado? Perdoa quem fez mal para você dentro da igreja. Perdoa, cara. Perdoa, porque se você perdoar, você vai andar mais leve nesses dias. Você vai andar mais leve, você vai andar mais tranquilo, você vai andar mais solto. A igreja tem a ver com pessoas. Sempre foi, sempre vai ser. Sempre vai ser. A igreja não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com o carro do ano, não tem a ver com nada. A igreja tem a ver com vidas. O propósito de Jesus sempre foi vidas, e por isso nós amamos vidas. A igreja ama vidas, a Poema ama vidas, e nós amamos você que está aqui. E se for preciso a gente te ajudar a romper e a crescer, nós vamos fazer parte disso. Nós vamos entrar na sua vida, você vai entrar na nossa vida, e nós vamos ser um corpo junto, um corpo fortificado junto. Mas pelo amor de Deus, não ande sozinho, cara. Não ande sozinho, não ande sem o cabeça, e não ande longe do corpo. Ande de família, anda de gangue, irmão, anda de bando. Assim a gente vai mais longe, assim a gente vai mais rápido, assim a gente se protege, a gente guarda um ao outro ao nosso lado. Não fica sozinho, no nome de Jesus, cara. Feche seus olhos comigo. Não precisa vir a banda não, só o Kevão aqui. Eu quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, Deus. Deus, nós amamos a igreja, eu amo a igreja do Senhor. Obrigado, Jesus, porque quando ninguém me queria mais nesse mundão, Pai, a igreja me acolheu. Quando nem pessoas, Pai, nem familiares da minha vida, Pai, queriam eu por perto, queriam andar comigo, alguém da igreja foi usado para me amar. Alguém da igreja foi usado para cuidar de mim, para me instruir, para me dar um destino. Pai, faz a gente entender que é a igreja que nós estamos hoje é o lugar que o Senhor está falando para a gente ser plantado aqui, é o lugar que você plantou nós aqui. Faz a gente entender, Pai, se nós estamos aqui, nós temos uma revelação desse lugar. E quem tem a revelação do lugar não pode quebrar a aliança, Senhor. Deus, essa mensagem não é para acusar ninguém, pelo contrário, é para tirar o peso de muita gente, é para que alguns de nós acorde, para que alguns de nós viva, para que alguns de nós sinta, Pai, a vontade de viver o corpo de novo, voltar a servir de novo, voltar a estar junto de novo. Pai, é maravilhoso a gente saber, Pai, que a gente pode contar um com os outros. É maravilhoso o dia que eu não posso fazer uma visita ou mandar alguém lá. É maravilhoso o dia que eu não posso orar por alguém, mas eu sei que tem alguém que pode orar pelo outro. É maravilhoso, Senhor Jesus, saber, Pai, que quando eu não estou aqui, a igreja flui do mesmo jeito. É maravilhoso saber, Pai, que nós estamos andando junto nesses dias. É maravilhoso ver, Senhor Jesus, o corpo do Senhor sendo manifesto em Curitiba. É maravilhoso, Jesus, ver os irmãos no store, Pai, ver os irmãos nas fotos, nos grupos, compartilhando a mesa que eles tiveram. É maravilhoso, Pai, a gente falar de reino de Deus. É maravilhoso a gente ver irmãos caminhando com outros irmãos que não tem nada a ver. Pai, nos ajuda a discernir, Pai, que quando a gente anda com pessoas iguais a nós somos medrosos. Mas que quando a gente ama com pessoas do reino de Deus, diferente de nós somos parte de um reino. Pai, nos ajuda, Pai, a ser uma igreja poderosa, uma igreja sadia. Deus, nós estamos numa transição, Pai. E nos ajuda a fazer essa transição da melhor maneira possível, Senhor. Sabemos que vamos ter trabalho, sabemos que nós vamos ter alguns empecilhos, nós sabemos que não vai ser fácil, sabemos que não é fácil andar dentro da igreja, sabemos que não é fácil andar com muitos irmãos, nós sabemos, mas Pai, gera vida em nós, para que a gente gere vida em outros. Pai, nos ajuda a discernir qual parte do corpo nós encaixamos melhor. Pai, desperta tu que dormes, Pai, desperta o dom que há em nós. Pai, aqueles que têm dom de servir, que sirva, que têm dom de liderar, que lidere com zelo, como foi falado. Aqueles que têm o dom somente de dar um abraço em alguém, que assim seja, Pai. Aqueles que têm o dom de profetizar, Senhor, faça voltar a profetizar novamente, Deus. Senhor, se tem uma parte do corpo que não responde, se tem uma parte do corpo que está doente, morta, Senhor, Espírito de vida, traz vida novamente para essa parte do corpo.
Pai, se tem alguma parte do corpo que está faltando o sangue do Senhor para gerar vida de novo, Deus, no nome de Jesus, derrama novamente o teu sangue, o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia, para que venha fluir desse corpo rios de água viva. Nos ajuda a ser corpo de Cristo, Pai. Deus, porque o corpo de Cristo não tem a ver com o nosso umbigo, Senhor. Não tem a ver com quem a gente põe na mesa e quem a gente não põe. O corpo de Cristo tem a ver de estar debaixo do teu governo, para entender, Senhor Jesus, para onde o Senhor está se movendo, para onde o Senhor está instruindo, para onde o Senhor quer que a gente vá. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Que a Poema Curitiba, Senhor Jesus, venha ser um corpo paternal, um corpo de destino, Pai, uma igreja de propósitos e destinos. Deus, em nome de Jesus, que a Poema Curitiba venha ser uma igreja da verdade, que anda na verdade e estabelece a verdade. Em nome de Jesus, que os GCs dessa casa, Pai, venha lá nesse GC, Pai, manifestar o rio de água viva do Senhor. Deus, que os GCs aqui sejam usados para profetizar, para curar, restaurar e também para enviar. Nós não queremos, Jesus, uma igreja cheia de gente vazia. Nós queremos uma igreja, Pai, de pessoas apaixonadas, pessoas que desejam o Senhor, pessoas que querem o seu coração, pessoas que querem estar somando no corpo, querem estar na vida de Cristo, estar na mesa do Senhor. Nós não queremos uma igreja, Senhor Jesus, cheia de pessoas vazias. Nós queremos uma igreja de pessoas que querem o Senhor, Pai. Levanta nessa noite, Senhor Jesus, aqueles que têm o sonho de liderar, aqueles que têm o sonho de liderar, Pai, coloca no coração deles, Pai. Traz para fora esse sonho, para que eles liderem. Pai, aqueles que têm a vontade de servir na igreja, Deus. Aqueles que têm vontade de fazer de novo, que eles faziam lá atrás, mas não conseguem hoje. Deus, traz à tona novamente essa vontade, o desejo. Deus, nosso corpo está faltando membro ainda, Jesus. Deus, levanta membros poderosos no nosso meio. Levanta membros poderosos no nosso meio. Levanta pessoas que vão fazer o diferencial, Pai, dentro da igreja e fora dela. Levanta pessoas que vão fazer a diferença como igreja, Pai, no trabalho, na faculdade, na empresa, em casa, dentro do Uber. Levanta, Senhor Jesus, pessoas que vão trabalhar na casa de outras pessoas, para que façam um diferencial lá dentro também. Mas antes de tudo, Pai, faz a gente servir um ao outro, a amar um ao outro, a entender o poder e o valor da família na fé, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos cansados de Satanás tentar acabar com o corpo de Cristo. Nós estamos cansados de ouvir, Senhor Jesus, que existe desunidade, Senhor Jesus, em meio ao povo do Senhor. Pai, que nessa noite eu, Xandão, venha me despir de tudo. Eu, Xandão, venha me despir de tudo, Pai. E venha servir ainda mais o meu corpo, o corpo de Cristo, Pai. Venha servir ainda mais os meus irmãos. Venha ter ainda mais paciência com os meus irmãos. Venha ter ainda mais misericórdia pelos meus irmãos. Deus, gera recurso para alguns irmãos aqui que pedem recurso para o Senhor. Irmãos que oram aqui dizendo: Senhor, dá recurso para mim, porque eu quero investir em pessoas. E Pai, nós sabemos que o maior investimento é em vidas. O maior investimento é em vida, Senhor. Pai, esses que oram para que o Senhor dê recurso, dê prosperidade. Deus, abençoa esse irmão, essa irmã. Porque o desejo deles, Pai, do coração deles, é que tudo que o Senhor tem dado é para que abençoe pessoas, abençoe o reino de Deus, e tenha a ver com vidas, Pai. Então, no nome de Jesus, Senhor, traz à tona sonhos, traz à tona revelações novamente, desejos novamente. Pai, se eu tenho alguém aqui, Pai, que o membro não funciona mais, que o membro está longe, Pai, insere ele no corpo novamente.
Insere esse membro no corpo novamente, porque junto com os outros membros ele vai funcionar de uma forma perfeita. Insere, Senhor Jesus, esse membro no corpo de novo. Diz para esse membro que ele precisa do fígado, ele precisa do pulmão, ele precisa do coração, ele precisa do pé, da mão, ele precisa do olho, ele precisa da boca, ele precisa do nariz. Coloca agora, Pai, esse membro que estava fora do corpo, enxerta ele novamente, para que ele funcione, Pai, de uma forma perfeita novamente, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus.